senador Azeredo. No final, vamos ouvir o pronunciamento final do Dr. André Luiz Machado de Castro, presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos. Obrigado, senhor presidente, senador Wellington, senador Eduardo Azeredo. Tentar, brevemente, argumentar um pouco aqui com questões que foram colocadas, até, senador Azeredo. Essa é uma preocupação importante, realmente, e a realidade ela é rica e ela é dinâmica. Então, os fatos realmente muitas vezes se interpenetram, a realidade não comporta muitas vezes as categorias a priori que nós possamos traçar na teoria, né, ou no plano normativo. Então, por isso muitas vezes que quando você fala na tutela integral, né, a ministra Nancy Andrighi, me corrija, Zé Augusto, meu professor, me corrija se eu estiver errado, mas a ministra Nancy Andrighi, entre outras, né, ao falar sobre a legitimidade, proferir, né, um acórdão do STJ sobre a legitimidade da Defensoria Pública, ela parte justamente desse princípio, o princípio da assistência jurídica integral, que é um direito fundamental na Constituição. Então diz, se é integral, tem que valer para todas as áreas, todos os mecanismos disponíveis na lei para defender os carentes têm que estar a serviço da Defensoria Pública, seja difuso, seja coletivo, seja individual homogêneo, porque eles se interpenetram. Na teoria, a distinção pode ser clara, na prática, eles se interpenetram. Então é importante que tenha, doutor Leonardo, ferramentas realmente adequadas e, claro, a Defensoria Pública sempre, como diz a Constituição, porque isso está na Constituição e de lá não sai, sempre voltada para a defesa dos interesses dos carentes, né? Então esse é o marco constitucional que baliza onde é o trabalho da Defensoria Pública, onde é o trabalho de outras instituições. Até algumas questões que as instituições, de modo geral, são assoberbadas de trabalho. O Poder Legislativo é assoberbado de responsabilidades. A Defensoria Pública também, né? O Ministério Público também. Né? Por exemplo, o colega falou da questão dos inquéritos. Mais de 80% dos inquéritos policiais, me corrija por favor esse dado, mas eu acho que chega até a 90%, mas não vou arriscar. Mais de 80% dos inquéritos policiais no Brasil são arquivados, não é isso? Né? Sem autoria definida, exatamente. E por quê? Porque falta realmente uma estrutura para maior investigação, né? E o Ministério Público é responsável também, né, pelos inquéritos, mas isso não significa que isso deslegitime, por exemplo, o Ministério Público a promover o inquérito civil ou ter várias outras atribuições. Muito pelo contrário. O que precisa é reforçar as suas atribuições muito nobres, definidas pela Constituição, e vamos buscar os mecanismos de fazer isso de uma forma mais eficiente. Só uma pergunta, presidente, se me permitir, presidente senador Valadares. Me diga uma coisa. Nós temos aqui, Vossa Excelência não me permitiu, eu esqueci, está permitido. Nós temos aqui a seguinte situação. Nós sabemos que a Defensoria Pública, nós temos um grande governador ao meu lado, o governador Azeredo, e quem conhece o senador Azeredo sabe que ele tem um bom coração para ficar preocupado com os menos favorecidos. Isso é uma posição pessoal minha do que eu conheço o senador Azeredo. Agora, nós sabemos das deficiências da Defensoria, problema de recurso, problemas de atendimento, problema de locais onde possa atender. Com esse poder que nós estamos dando para a Defensoria Pública, ela poderia, ela mesma, meter uma ação no governador para que disponibilizasse recursos, para que aumentasse o número de defensores públicos, independente de recursos que o Estado tenha? Ela pode fazer isso? Não, em hipótese nenhuma. A Defensoria Pública... Com os poderes que nós estamos dando com essa nova legislação, ela pode fazer isso? Não. O que a Defensoria Pública tem que fazer com todos esses meios de defesa, todos são meios de defesa para a população carente. A Defensoria Pública ela não vai tratar de improbidade administrativa, ela não trata de perda de mandato, ela não trata de nada disso. A Defensoria Pública trata, até inclusive, também me corrija um especialista se estiver errado, uma ação dessa natureza, ela não teria nenhuma possibilidade de prosperar. Eu teria de ouvir o Pedro, viu, Pedro? Estou levando a fé toda em você, porque você teve dos dois lados. Depois eu gostaria, tá? No poder judiciário, justamente porque essa é a esfera do poder executivo, né? E do poder legislativo sobre orçamento, e do poder executivo, né, sobre a matéria também orçamentária que diz respeito propriamente ao poder executivo. Então, e na verdade, senador, até sobre essa questão especificamente, esse projeto, sobre essa pergunta especificamente, esse projeto não trata em nada do que diga respeito a essa pergunta, até porque a questão da ação coletiva, isso é importante frisar, ela não está sendo inovada por esse projeto, ela já existe. O projeto
inclusive restringe o âmbito da ação coletiva. Se o senhor me permite, eu faço questão de ler o dispositivo, salvo engano, é o inciso 7. Na Lei da Ação Civil Pública, pode ter certeza do que eu vou lhe falar, diz assim: são legitimados para propor ação civil pública. 2 pontos. Aí vem os legitimados. São vários, como falei: União, Estado, municípios, autarquias, empresas públicas, fundações, sociedade de economia mista, Ministério Público. Aí vem Defensoria Pública. Então é legitimada a Defensoria Pública. Ponto. O projeto diz o seguinte: 7. Promover a ação civil pública e todas as espécies de ações capazes de propiciar a tutela adequada dos direitos difusos, coletivos, individuais e homogêneos, nesses 2 últimos casos, quando o resultado da demanda puder beneficiar de alguma forma grupo de pessoas hipossuficientes. Então o projeto restringe. O projeto vai, em que pese já tem a norma constitucional dizendo que a Defensoria Pública só trabalha para a proteção dos hipossuficientes, o projeto ainda vai mais a fundo nessa matéria. Então, a questão da ação civil pública, por exemplo, não é enfrentada realmente por esse projeto. Ela é enfrentada para restringir, não é enfrentada para ampliar. Então, essa pergunta, por exemplo, ela seria em relação não ao delege ferenda, não o que virá com essa nova normativa, mas sim com o que já está em vigor hoje e que não acontece efetivamente, né? Efetivamente não acontece. Tentando seguir um pouco ainda, né, a ordem de alguns questionamentos, né, que o senhor tinha feito, a questão também da pessoa jurídica. Aí eu falo desse ponto, ou seja, não consegue defender todo mundo e vai defender mais a pessoa jurídica. Isso é, na verdade, uma adequação. Isso é uma adequação da legislação, o que se tem feito muito aqui pelo Congresso Nacional, ou seja, pega a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, aquela jurisprudência realmente consolidada, e traz para o plano normativo. O Superior Tribunal de Justiça, em decisões reiteradas, né, também me corrijam os senhores aqui se eu estiver enganado, mas pacíficas e reiteradas, diz que a pessoa jurídica sem fins lucrativos que não possa também pagar advogado também tem direito à assistência jurídica da Defensoria Pública. Isso não é uma decisão nossa, uma escolha nossa. Isso é uma decisão pacífica, né, que no plano prático acaba acontecendo pouco, confesso, mas também é um estímulo para aquele pequeno empresário, bem pequeno, microempresa, o sujeito que leva o seu pequeno comércio e que às vezes se envolve com algumas dívidas, né, para que ele possa não ser massacrado, né, e possa ter, né, um socorro na Defensoria Pública quando comprovado que não tem fins lucrativos, não tem nenhuma possibilidade de pagar advogado. E aí, como eu digo, a gente aqui não está optando por isso, a gente está simplesmente consolidando algo que os tribunais nos mandam fazer, porque eles interpretam a lei e a Constituição dessa forma. Sobre a ação civil pública, acho que nós já enfrentamos bastante. Sobre sentar-se no mesmo plano, esse é o princípio da paridade de armas, né? Ou seja, o Ministério Público, mesmo que não trate da questão do processo criminal, mesmo que trate no processo civil, não significa de que lado, né? Pode sentar, né, do outro lado, pode sentar do lado do juiz, mas o que diz é no mesmo plano, porque é a regra geral da paridade de armas. E que o processo também, ele não é algo místico, né? Não é algo que não tem ninguém superior ou com uma opinião que prevaleça. Ele é dialético, ele é dinâmico e ele é democrático. E isso valida realmente o resultado do processo, né? Com relação às funções institucionais, o dispositivo que diz as funções institucionais da Defensoria Pública são indelegáveis. As funções institucionais da Defensoria Pública são indelegáveis e somente serão exercidas por membros da carreira de defensor público. O que esse projeto, o que esse dispositivo... O que esse dispositivo ele quer dizer? Esse dispositivo ele trata especificamente do serviço público e no âmbito da Defensoria Pública. Esse dispositivo quer dizer o seguinte: eu vou contar para os senhores rapidamente alguns casos, né? Muitas vezes acontece o seguinte, isso no passado, hoje bem menos. Primeiro, a Constituição diz, abre no 134, parágrafo 1º, para mim, Augusto, que defensor público, está na Constituição, que defensor público deve ser contratado através de concurso público específico, né? Ele vai dizer no parágrafo 1º, né? Aqui, Defensoria Pública, organizar a Defensoria Pública tem que ser organizada em cargos de carreira providos na classe inicial mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade